e ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, e, por fim, Silvinei Vasquez, que é o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que no dia da votação, no segundo turno das eleições presidenciais em 2022, tiveram diversas blitz ao longo do país, mas principalmente na região Nordeste, que é o reduto eleitoral do então candidato Lula. E o relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Ele defendeu o recebimento da denúncia e se manifestou contra a anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Vamos ouvir. Mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar: se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Pois é, uma declaração bem forte. E o ministro, se a gente relembrar como foi no primeiro dia de julgamento, ou no primeiro grupo, em que tinha ali o ex-presidente Bolsonaro e outros integrantes do governo federal naquela ocasião e militares, o ministro Alexandre de Moraes, enquanto ouvia a defesa e depois de ouvir as defesas, ele fez questão de reforçar exatamente isso, sobre a questão da tese em que é defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, de que foi uma tentativa de golpe. Os réus, ou os que estavam sendo julgados para se tornarem réus ou não pelo Supremo Tribunal Federal, eles defendem que tiveram atos criminosos, que não era uma tentativa de golpe, que não tinha sido... Não tinha uma articulação. Não tinha uma articulação para isso, e que aquelas pessoas que lá estavam, algumas deveriam ser penalizadas pelos crimes que cometeram de depredação do patrimônio público, mas que não tinha essa característica como golpe de Estado. O ministro, naquela ocasião do primeiro julgamento, ele ainda reforçou a tese de que ninguém tinha saído de casa naquele dia para ir numa praça passear com os amigos, que foi algo que ele tinha comentado e analisado sobre aquela situação. Por quê? Porque ele relembrou que até a chegada do 8 de janeiro foram alguns episódios, como o caso 12 de novembro, isso, no dia da diplomação do presidente em que Lula, colocaram fogo aqui na zona central de Brasília. Um ônibus que tentaram empurrar de um viaduto aqui na W3. Exatamente. Depois tivemos o episódio da bomba. Do dia 24 de ao dezembro, aeroporto aqui de Brasília, que foi desativada pela polícia. Exatamente. E por fim, culminou ali os atos de 8 de janeiro. Segundo o ministro Alexandre de Moraes e os ministros do STF, que votaram de forma unânime, teve uma sequência de situações que foram combinadas e que chegaram, então, aos atos mais violentos, que foi no 8 de janeiro. Teve um outro fato que eu não citei aqui, mas ele também tinha apresentado naquele primeiro julgamento da primeira turma sobre esse caso, que são as pessoas que estavam acampadas junto ou próximo ao quartel militar, que por lá ficaram mais de 20 dias acampados, um período até maior, e que muitos saíram desse acampamento e que foram em direção à manifestação, que depois acabou culminando com aqueles atos criminosos do dia 8 de janeiro. Exatamente, Adriano. E lembrando que o acampamento em frente ao quartel-general aqui de Brasília tinha muitas mensagens. Eu tive a oportunidade de visitar de forma jornalística, mas diversas pessoas estavam com cartazes pedindo uma intervenção militar, uma ditadura militar, e aproveitando o perfil da sua defesa, da sua tese no primeiro julgamento que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje Alexandre de Moraes também reforçou que a ocasião não estava se referindo a senhorinhas com a Bíblia na mão, como disse hoje, e reforçou o ministro Alexandre de Moraes. E outro ponto que chamou bastante atenção
foi a apresentação novamente de um filme, um mini documentário que mostrava ali os atos do 8 de janeiro, mas também no dia 12 de novembro. E, como informei aqui, os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas para além dessa questão mais técnica no STF, o que chamou a atenção foi que o STF determinou o lacre, a retirada de todos os celulares que estavam ali com as pessoas que acompanharam o julgamento. Para que ninguém pudesse filmar, fazer registro, como é que foi? Pois é, o que aconteceu no primeiro dia de julgamento, na verdade, quando esteve presente o ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram ali algumas fotografias e vídeos vazados. E quando você acompanha ali na primeira turma, como hoje a Rádio Metrópolis acompanhou, tem um recado, até panfletos, dizendo de forma expressa que não é possível, não pode filmar durante o julgamento. Então, foi uma medida que foi preventiva, então, do STF. Eu, por exemplo, acompanhei do plenário da primeira turma, tive que colocar o meu celular como se fosse aquele ziplock, sabe? Sim. Dentro de um saquinho plástico lacrado, e só pude ter acesso ao meu celular quando eu saí. E é claro que essa decisão causou muita polêmica. A OAB, inclusive, se manifestou contra essa medida. E também, para finalizar aí esse dia que foi recheado no STF, chamou a atenção também o braço do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes? Pois é, ele estava com uma tipóia no braço e a assessoria do Supremo falou que o ministro passou recentemente por uma cirurgia após ter rompido o tendão durante um treino. O ministro, inclusive, Ele é conhecido. É lutador de Muay Thai? Exatamente, ele faz luta, ele é adepto da luta, então ele se machucou treinando e estava com essa tipóia no meio do julgamento. Tipóia. É tipóia, que é quando Isso. você coloca o braço, você tá ali, sei lá, com um gesso, com uma tala, tá com o braço imobilizado e aquela cordinha, vou usar a expressão corda para ficar mais fácil, entre o pescoço e o braço, você coloca ali que é a tipóia. Isso, exatamente. Mas tá tudo bem com o ministro, né? Aparentemente, sim. Ele estava bem-humorado, fazendo brincadeiras ali com os outros ministros, então aparentemente ele estava bem. Obrigado, Gabi, que volta a qualquer momento com mais informações sobre esse caso e sobre outros assuntos. 6h23, a gente já está com a Milena na linha? Já estamos. Então vamos conversar com a Milena Teixeira, do portal Metrópolis, trazendo os destaques do dia. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. Boa noite, Adriano, boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Adriano, muita notícia aqui em Brasília, terça-feira quente já.